Se a sua vida chegou a um ponto em que você não sabe mais se está sendo provado ou abandonado, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Existe uma diferença entre dor que destrói e dor que posiciona. Nem toda pressão é castigo. Às vezes, é o céu te empurrando para o lugar onde você deveria estar há muito tempo. O problema é que quando a angústia aperta, a mente interpreta como rejeição. O coração questiona se Deus ainda está perto. E é exatamente nesse lugar de limite emocional que muitos desistem, quando na verdade estão mais próximos de uma virada do que imaginam. Hoje você vai entender algo que quase ninguém ensina. O Salmo 91 não foi escrito para momentos de conforto. Ele é um abrigo para quem está no limite, para quem sente que algo invisível está tentando sufocar sua paz. Se você sente medo, exaustão, pressão mental, fique comigo. Isso não é coincidência. Existe um reposicionamento espiritual acontecendo. Quando o céu usa a dor para te posicionar no propósito. Existe um tipo de dor que revela fraqueza, mas existe outra que revela destino. A dor que você está enfrentando pode não ser um sinal de derrota, pode ser uma transição. Pense comigo. Toda vez que algo começa a mudar dentro de você, primeiro acontece um desconforto. É como se o chão conhecido fosse removido. Relacionamentos mudam, ambientes se tornam estranhos, pessoas se afastam. E você começa a se perguntar onde Deus está. Mas e se justamente esse incômodo for a prova de que você está sendo realinhado? O Salmo 91 começa falando sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar. Habitar é permanecer. A dor, muitas vezes, é o que nos força a sair da superficialidade e entrar em profundidade. Quando tudo estava bem, talvez você orasse pouco. Agora, na pressão, você busca mais. Percebe a diferença? O céu usa a dor como uma ferramenta de posicionamento, não para te quebrar, mas para te levar a um nível de confiança que você nunca teve. O que parece desestruturação pode ser reestruturação espiritual. O que parece atraso pode ser preparação. Talvez Deus não esteja te afastando de algo. Talvez Ele esteja te separando para algo maior. E o primeiro passo é entender que você não está perdido, está sendo alinhado. O medo moderno que rouba destinos em silêncio. Existe um inimigo que não faz barulho, não aparece no rosto, mas paralisa decisões e corrói a fé por dentro. O medo moderno não vem como um grito, vem como uma dúvida constante. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? E se tudo piorar? Ele se disfarça de prudência, mas na verdade é paralisia. Quantas oportunidades você já deixou passar porque algo dentro de você sussurrou que não era capaz? A ansiedade acelerada, a comparação constante, a exaustão mental, tudo isso cria um ambiente interno de insegurança. E quando a mente está dominada pelo pânico, a fé fica abafada. A pessoa até acredita em Deus, mas vive como se estivesse sozinha na batalha, ora pedindo proteção, mas age esperando desastre. Isso gera um conflito silencioso que rouba a energia espiritual. O Salmo 91 entra exatamente nesse ponto. Ele não começa falando sobre ausência de problema, mas sobre posicionamento. Aquele que habita, aquele que decide permanecer. O medo quer te fazer fugir, a fé te convida a ficar. O medo projeta catástrofes, a fé projeta promessa. Perceba algo profundo. O medo sempre olha para o que pode dar errado. O Salmo 91 muda o foco para quem está no controle. Quando você declara proteção, você não está negando a realidade, está escolhendo qual realidade governa sua mente. E a mente governada pela confiança recupera força para agir. Talvez o que esteja roubando seu destino não seja a falta de oportunidade, mas o excesso de medo. E hoje isso começa a ser confrontado. A síndrome do cristão exausto espiritualmente. Existe um cansaço que não é físico,
é espiritual. A pessoa continua indo à igreja, continua ouvindo mensagens, continua orando, mas por dentro sente que algo está pesado. Não é falta de fé declarada, é desgaste acumulado. É o peso de lutar batalhas emocionais todos os dias e manter uma aparência de força diante de todos. Muitos cristãos não estão fracos por falta de Deus, estão cansados por excesso de cobrança. Cobrança para ser forte o tempo inteiro, para nunca demonstrar dúvida, para sempre parecer inabalável. E quando o coração sente medo, culpa aparece, como se sentir fragilidade fosse sinal de fracasso espiritual. Mas o Salmo 91 não foi escrito para pessoas invencíveis. Ele foi escrito para quem precisa de abrigo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é admitir que não se sustenta sozinho, é reconhecer que a alma precisa descansar. Descansar não é desistir. Descansar é confiar que existe uma proteção maior operando enquanto você respira. Talvez você esteja cansado não porque perdeu a fé, mas porque tentou carregar sozinho o que deveria ter entregado. O esconderijo não é um lugar de fuga, é um lugar de restauração. E quando você entende isso, algo muda. Você para de tentar provar força e começa a experimentar proteção. A atmosfera invisível que se forma ao redor de quem declara proteção. Você já percebeu como existem ambientes que parecem pesados e outros que parecem leves? Não é só energia emocional, é construção espiritual. Palavras constroem atmosferas. Pensamentos constantes moldam o clima interior. E o que você declara com convicção começa a formar um campo invisível ao seu redor. Quando alguém vive repetindo medo, escassez e fracasso, essa pessoa cria uma atmosfera de expectativa negativa. Mas quando alguém decide declarar proteção, mesmo em meio à pressão, algo começa a mudar. O Salmo 91 não é apenas leitura, é declaração. Ele afirma refúgio, fortaleza, livramento. Isso molda percepção, postura e reação. Existe uma diferença entre falar por hábito e declarar com consciência. Quando você declara que está protegido, sua mente se reposiciona. Sua postura muda. Seu olhar deixa de procurar ameaça e começa a esperar cuidado. A fé deixa de ser conceito e vira ambiente. Pense nisso. Se você acorda todos os dias declarando que está guardado pelo Altíssimo, como suas decisões serão afetadas, como sua forma de reagir aos ataques mudará. A atmosfera invisível começa dentro de você e se expande ao seu redor. Quem entende isso deixa de viver acuado e começa a viver coberto. O erro espiritual que impede o milagre de acontecer. Existe um bloqueio invisível que muitos não percebem. Pessoas pedem milagre, mas continuam controlando tudo. Oram por livramento, mas mantêm o coração preso ao medo. Declaram confiança, mas alimentam desconfiança nas decisões. Isso cria uma contradição interna. E fé dividida não sustenta transformação. O erro espiritual mais comum não é a falta de oração, é a falta de entrega. Queremos que Deus intervenha, mas não queremos abrir mão do controle. Queremos proteção, mas ainda confiamos mais na preocupação do que na promessa. A mente diz que confia, mas o comportamento revela ansiedade constante. Jesus ensinava algo simples e profundo. Para receber, é preciso crer. Crer não é apenas afirmar com a boca, é alinhar pensamento, emoção e atitude. Quando você pede algo a Deus e continua vivendo como se nada fosse mudar, você envia sinais contraditórios à própria fé. O Salmo 91 convida a uma confiança total. Não é proteção parcial, é abrigo completo. Não é visita ocasional, é habitar. O milagre não começa quando a situação muda, começa quando a postura interna muda. Talvez o que esteja faltando não seja mais oração, seja mais entrega. E isso começa agora. 24 horas que podem redefinir uma história.
Você acredita que um dia pode mudar tudo, não por mágica, não por superstição, mas por decisão. Existem momentos em que o céu observa algo específico. Não é o tamanho do problema, é a intensidade da sua entrega. Quando alguém decide confiar de forma absoluta, um ciclo é iniciado. 24 horas não são apenas tempo cronológico. São um período completo de posicionamento. Imagine viver as próximas horas com uma consciência diferente, cada pensamento alinhado à proteção, cada palavra filtrada pela fé, cada reação escolhida com base na confiança. Isso cria uma mudança interna imediata, e mudanças internas precedem mudanças externas. Quando você passa um ciclo inteiro sem alimentar medo, sem reforçar dúvida, sem repetir derrota, algo começa a se reorganizar dentro de você. Sua mente desacelera, seu coração encontra estabilidade, sua postura muda diante das circunstâncias. O Salmo 91 não promete ausência de desafios, ele promete cobertura. E quando alguém decide viver sob essa cobertura por um ciclo completo, o impacto é profundo. O que parecia grande começa a perder força. O que parecia impossível começa a se tornar enfrentável. As próximas 24 horas não são sobre esperar um sinal, são sobre viver como quem já está guardado. E isso pode redefinir sua história. A psicologia da confiança absoluta em Deus. Confiança não é apenas um sentimento religioso, é uma estrutura mental. Quando alguém decide confiar absolutamente em Deus, algo muda na forma de pensar, reagir e escolher. A mente deixa de operar no modo sobrevivência e passa a operar no modo propósito. Isso não é emoção momentânea, é reposicionamento interno. Perceba como a insegurança altera comportamento. A pessoa hesita, adia decisões, imagina cenários negativos, antecipa fracassos. Agora imagine o contrário. Uma mente convencida de que está protegida. Essa pessoa caminha diferente, fala diferente, decide diferente. Não porque ignora riscos, mas porque acredita em cobertura. O Salmo 91 trabalha exatamente nessa estrutura psicológica e espiritual. Ele reforça a identidade, refúgio, fortaleza, confiança. Quando você internaliza essas palavras, elas começam a moldar suas reações automáticas. Em vez de pânico, pausa. Em vez de desespero, oração consciente. Em vez de fuga, permanência. Confiança absoluta não elimina desafios, ela elimina a sensação de abandono. E quando você deixa de se sentir sozinho, sua força aumenta. A fé deixa de ser um discurso e se transforma em postura. Talvez o maior milagre que comece hoje não seja externo, seja mental. E quando a mente se alinha à proteção, o corpo acompanha e as decisões se tornam firmes. O poder da imaginação espiritual guiada. Você já percebeu como a sua mente cria cenas o tempo inteiro? Antes mesmo de algo acontecer, você imagina o pior cenário. Revive conversas que ainda não existiram. Antecipações negativas drenam energia e fortalecem o medo. Agora pense comigo. Se a mente tem esse poder de projetar ameaça, ela também pode projetar proteção. Jesus ensinava por imagens. Ele falava de sementes, portas, casas construídas sobre rocha. Ele sabia que aquilo que você consegue visualizar, você internaliza com mais força. Quando o Salmo 91 fala de abrigo, fortaleza, asas que cobrem, ele está criando imagens espirituais. Não são metáforas vazias, são convites para a sua mente sair do cenário de perigo e entrar no cenário de cuidado. Imagine-se guardado. Imagine-se caminhando sob cobertura. Imagine sua casa envolvida por proteção. Isso não é fantasia, é direcionamento mental alinhado à fé. Quando você alimenta essa visão, sua ansiedade perde espaço, seu corpo relaxa, sua postura se fortalece.
A mente não fica vazia, ou você permite que ela projete medo, ou você a ensina a projetar promessa. E quando a promessa ocupa espaço, a fé cresce, como quebrar ciclos de repetição negativa pela autoridade espiritual. Existe algo frustrante em perceber que certos problemas parecem se repetir. Relacionamentos que terminam do mesmo jeito, decisões que levam aos mesmos resultados, padrões de medo que voltam sempre. Isso cria a sensação de que nada muda, de que existe uma força invisível puxando você para o mesmo lugar. E muitas vezes o ciclo não é apenas circunstancial, é mental e espiritual. Ciclos negativos se mantêm pela repetição interna. A pessoa espera que algo dê errado antes mesmo de começar. Age com desconfiança, fala com insegurança, escolhe com receio. A expectativa molda o resultado. A autoridade espiritual começa quando você percebe que não é vítima automática do passado. Você pode interromper o padrão. O Salmo 91 é uma declaração de identidade. Ele afirma proteção antes do ataque, segurança antes da ameaça. Quando você declara com convicção que está guardado, você quebra a lógica da repetição negativa. Sua mente deixa de antecipar fracasso e passa a esperar livramento. Isso muda sua postura diante das situações. Autoridade espiritual não é gritar contra o problema, é se posicionar acima dele. É decidir que o passado não define o próximo passo. Quando você assume essa autoridade, o ciclo começa a enfraquecer. E o que parecia destino inevitável se torna escolha transformadora. A blindagem espiritual contra ataques emocionais. Nem todo ataque vem em forma de crise visível. Alguns chegam por palavras lançadas contra você. Críticas constantes, olhares de julgamento, comentários que minam sua confiança. Há ambientes que sugam sua paz lentamente. Se você não percebe, começa a absorver isso como verdade e sua identidade fica abalada. Ataques emocionais são perigosos porque não deixam marcas externas, mas enfraquecem por dentro. Você começa a duvidar de si, a questionar seu valor, a interpretar tudo como ameaça. A insegurança se instala e a fé perde força. Mas quem vive sob proteção divina não é definido pela opinião alheia, é definido pela identidade que Deus estabelece. O Salmo 91 fala de escudo e fortaleza. Isso inclui blindagem interior. Quando você decide confiar que está guardado, palavras negativas perdem poder de penetração. Você ouve, mas não internaliza. Você enfrenta ambientes difíceis, mas não permite que eles dominem sua mente. Blindagem espiritual não é indiferença. É consciência de quem você é e de quem te cobre. Quando essa certeza se fortalece, ataques emocionais deixam de ser sentença e se tornam apenas ruído externo. E ruído não governa quem está protegido. A diferença entre rezar e ativar princípios espirituais. Existe uma diferença profunda entre repetir palavras e ativar princípios. Muitas pessoas rezam todos os dias, mas continuam presas aos mesmos medos. Não porque Deus não ouve, mas porque a oração se tornou automática. Boca fala, mente vaga, coração permanece ansioso. Isso não gera transformação, gera alívio momentâneo. Ativar princípios espirituais é diferente. É quando você ora com consciência do que está declarando. É quando cada frase carrega intenção, alinhamento e fé. O Salmo 91 não foi feito para ser recitado de forma mecânica. Ele foi escrito para ser assumido como verdade pessoal. Quando você diz que Ele é seu refúgio, você está escolhendo confiar de fato. Jesus ensinava que a fé do tamanho certo move montanhas. Muitas pessoas pedem cura focando apenas no sintoma. Querem que a dor desapareça, que o exame mude, que o corpo responda. Isso é legítimo, mas existe um princípio espiritual profundo que poucos entendem. A cura verdadeira quase sempre começa na alma.
Antes do corpo reagir, o interior precisa se reorganizar. Quantas enfermidades são agravadas por medo constante, ansiedade acumulada, ressentimento não resolvido? A alma agitada transmite tensão ao corpo. Não é o volume da voz que ativa o céu, é a convicção interna. Quando mente, emoção e palavra caminham na mesma direção, algo se consolida dentro de você. A insegurança perde espaço. Talvez você não precise de mais palavras, precise de mais presença, de mais consciência ao declarar. Quando a oração deixa de ser hábito vazio e se torna posicionamento, princípios começam a operar, e o que antes parecia distante começa a se aproximar. A cura que começa na alma antes de chegar ao corpo. A mente sobrecarregada envia sinais de alerta contínuos. O organismo entra em estado de defesa permanente. Isso drena energia e enfraquece. O Salmo 91 fala de descanso à sombra do Onipotente. Descanso não é ausência de luta, é estabilidade interna mesmo em meio ao desafio. Quando a pessoa se sente guardada, o nível de tensão diminui. O coração desacelera. A respiração se acalma. O sistema interno começa a sair do estado de alerta constante. A fé não nega a necessidade de tratamento ou cuidado, mas ela cria um ambiente interior favorável à recuperação. Quando a alma encontra paz, o corpo recebe espaço para reagir melhor. Talvez o primeiro passo da sua cura não seja externo, seja permitir que sua mente e seu coração descansem na promessa. E isso pode começar agora. A autoridade silenciosa de quem vive sob proteção divina. Existe um tipo de força que não precisa ser exibida. Pessoas que vivem sob proteção divina não carregam arrogância espiritual, mas possuem firmeza interior. Elas não gritam para provar fé, caminham com estabilidade. Não entram em desespero diante de cada notícia ruim, porque já decidiram onde está sua segurança. Essa autoridade é silenciosa. Ela aparece na postura. Enquanto outros reagem com pânico, essa pessoa respira e pensa antes de agir. Enquanto muitos se deixam dominar pela ansiedade coletiva, ela mantém o foco. Não porque não sente pressão, mas porque aprendeu a se posicionar sob cobertura. O Salmo 91 fala de habitar, permanecer, confiar. Quem vive nesse nível não precisa convencer ninguém de que está protegido. A paz interna se torna evidência. As decisões são mais firmes, as palavras mais ponderadas, as atitudes mais conscientes. Autoridade espiritual não é ausência de desafios. É ausência de instabilidade emocional constante. É saber que, independentemente do cenário, existe um refúgio que não falha. Quando você internaliza isso, algo muda. Você deixa de viver reagindo ao ambiente e começa a influenciar o ambiente com sua estabilidade. E essa estabilidade é sinal de alguém que habita no esconderijo. O teste da fé nas próximas 24 horas. Agora, a sua fé sai do discurso e entra na prática. As próximas 24 horas serão um teste silencioso, não um teste para Deus provar algo a você, mas para você provar algo a si mesmo. Você vai observar seus pensamentos, suas reações, suas palavras. Vai perceber o quanto ainda alimenta medo ou o quanto já consegue sustentar confiança. Talvez surjam situações que antes tirariam sua paz. Um comentário inesperado, uma notícia incerta, uma lembrança que ativa a insegurança. O teste está em como você responde. Você volta ao padrão antigo ou permanece na promessa. Você reforça a ansiedade ou reafirma a proteção. O Salmo 91 não foi feito para ser lembrado apenas no culto. Ele precisa governar suas próximas decisões. Cada vez que um pensamento negativo surgir, você substitui por uma declaração de cobertura. Cada vez que o coração acelerar, você respira e reafirma confiança. Este é o ponto de virada. Fé não é emoção momentânea.
é consistência ao longo do tempo. 24 horas podem revelar muito sobre o quanto você realmente acredita que está guardado. O alinhamento final. Antes da oração de milagre. Antes de qualquer palavra ser declarada, existe algo que precisa acontecer dentro de você. Alinhamento. Não adianta pedir transformação se a mente continua dispersa. Não adianta buscar milagre se o coração está dividido entre fé e dúvida. Este é o momento de ajustar o interior. Pare por um instante e observe seus pensamentos. O que está ocupando espaço agora? Medo, preocupação, cansaço. Reconheça, mas não se entregue. O alinhamento começa quando você decide silenciar o ruído e focar na promessa. Não é esforço emocional exagerado, é decisão consciente. Respire fundo. Solte a tensão acumulada. Entregue o controle que você tentou manter o dia inteiro. O Salmo 91 fala de habitar sob a sombra do Onipotente. Sombra protege do excesso de calor. Talvez sua mente esteja superaquecida por preocupação constante. Agora é hora de descansar nela. O milagre não começa na frase que será dita, começa na disposição do coração que vai declarar. Ajuste sua intenção. Escolha confiar sem reservas. O céu responde a corações alinhados. Quando a proteção se torna evidência, a decisão que muda tudo. Milagre não é um evento isolado que acontece por acaso. É a consequência de uma decisão sustentada. Ao longo deste momento, você foi confrontado, reposicionado e alinhado. Agora existe um ponto crucial. Você continua vivendo como antes ou assume de vez que está protegido. Quando a proteção se torna evidência, não significa ausência total de desafios, significa presença constante de estabilidade. Você começa a perceber mudanças internas antes de ver mudanças externas. Sua reação é diferente. Sua confiança é firme. Sua mente não se deixa dominar com facilidade. O Salmo 91 deixa de ser texto e se torna postura diária. Não é algo para momentos de crise apenas. É um estilo de vida. Quem habita no esconderijo não visita Deus quando precisa. Permanece, confia, descansa. Se algo mudou dentro de você hoje, sustente essa decisão nas próximas 24 horas. Observe os detalhes. Perceba os sinais de paz, as oportunidades inesperadas, a força que surge sem explicação. Proteção não é teoria, é realidade experimentada. E caminhe comigo nessa jornada. Aqui há um propósito contínuo. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta às 19 horas. Não perca o próximo passo. Sua fé está em construção e cada mensagem é parte desse processo. Se você escolheu viver sob essa proteção, mantenha-se firme. A decisão foi tomada. Agora a evidência começa a aparecer. Oração profética de milagre e cura nas próximas 24 horas. Agora não é momento de assistir, é momento de participar. Se possível, feche os olhos por alguns segundos e concentre sua mente. Não permita que distrações roubem este instante. Você não está repetindo palavras, está assumindo uma posição espiritual. Pai, neste momento, eu me coloco debaixo da tua cobertura. Eu reconheço que não posso controlar tudo, mas posso escolher confiar. Eu entrego agora cada medo oculto, cada preocupação silenciosa, cada peso que tenho carregado sozinho. Eu não quero mais lutar com minhas próprias forças. Eu declaro que habito no esconderijo do Altíssimo. Não sou visitante ocasional da tua presença, eu escolho permanecer. Se existe alguma pressão espiritual, emocional ou mental tentando sufocar minha paz, eu declaro que está perdendo força agora. Eu não sou dominado pelo medo, eu sou guardado pela tua promessa. Eu rejeito toda a ansiedade que tenta antecipar derrota. Eu cancelo toda palavra negativa que ficou ecoando na minha mente. Eu escolho alinhar meus pensamentos à tua proteção.
Se há enfermidade, que a cura comece pela minha alma neste instante. Que a paz desça sobre o meu interior e reorganize meu corpo, minha mente e minhas emoções. Durante as próximas 24 horas, eu decido viver como alguém protegido. Eu não vou alimentar pensamentos de pânico. Eu não vou reforçar cenários de fracasso. Eu escolho confiar. Que portas se abram, que livramentos aconteçam, que situações se alinhem segundo a tua vontade. Se houver algo tentando me intimidar, que seja exposto e enfraquecido. Se houver oportunidade escondida, que seja revelada. Se houver desgaste acumulado, que seja restaurado. Eu não caminho sozinho. Existe uma cobertura sobre mim e sobre minha casa. Eu assumo essa verdade agora. Eu recebo paz. Eu recebo direção. Eu recebo proteção. E sustento essa decisão com firmeza nas próximas horas. Se você fez essa oração com consciência, permaneça atento. Observe sua postura, sua reação, sua mente. E volte aqui para testemunhar o que começou a mudar.